Whey protein pode dar gases? Olha só que pergunta interessante que apareceu aqui de uma internauta nossa. Doutor, eu comecei a fazer suplementação com whey protein e começou a estufar a minha barriga. Então eu quero trazer aqui para vocês algumas informações importantes para você poder entender e resolver o seu problema. Via de regra, a proteína em si ela não dá gases, mas dependendo de como é que está o seu intestino e dependendo de como é que está o seu sistema imunológico, uma determinada proteína pode causar uma reação, que é uma reação de intolerância ou uma reação alérgica ou até mesmo a produção de algumas enzimas no nosso intestino que levam à produção de gases. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender. Se você olhar para os tipos de whey, você vai ver que existe o whey concentrado, existe o whey isolado e existe aquele whey chamado de hidrolisado. Se você estiver com dificuldade na sua digestão, você vai ter problema na digestão de whey. Mas daí não é só de whey não, tá? Se você comer ovo vai fazer a mesma coisa, se você comer carne vai fazer a mesma coisa. E como é que a gente sabe disso? Geralmente quando você tem gases em excesso ou quando esses gases ou até as próprias fezes elas estão com cheiro fétido, sabe aquela coisa assim de cheiro de carniça, né? Aquele punzinho que sai inocente, mas que sai apodrecendo o mundo inteiro. Então, esses são indícios de que você não está fazendo uma boa digestão. Então, qual é a primeira coisa que eu diria para você observar? Se você está com essa digestão mal feita, vale a pena você acrescentar na tua alimentação uma colher de vinagre de maçã antes das refeições. Por quê? Porque se o problema for de desnaturação, ou seja, de abrir esta proteína, imagina que lá dentro do seu corpo a proteína ela vem assim, ó, toda enroladinha. E quando ela passa pela fase ácida da alimentação ali no estômago, ela sofre a desnaturação, ou seja, a gente abre essa proteína para você conseguir quebrar ela melhor lá em pH alcalino no seu intestino delgado. Bom, por que o vinagre de maçã é tão interessante? Porque ele ajuda a corrigir essa falta de acidez que uma boa parcela das pessoas acaba tendo. E às vezes não é nem por causa de idade. Pessoas que fazem muita atividade física têm um alto consumo de proteína, portanto, têm um alto consumo dessas enzimas que fazem a digestão. E às vezes o corpo não consegue acompanhar a quantidade e aí é interessante a gente ajudar ele a fazer isso. Outras opções interessantes: abacaxi, o mamão, o kiwi são extremamente interessantes, o figo, o gengibre, o próprio açafrão, a cúrcuma longa. E se você quiser ainda uma última opção, você pode usar as enzimas digestivas. Você compra em cápsula em farmácias e faz o consumo de uma delas antes de cada refeição. A enzima digestiva, ela não vai fazer nada no seu intestino, a não ser quando você precisa. O seu próprio corpo faz isso, né? Quando você pega as enzimas lá do suco hepático e pancreático, por exemplo, elas não saem, a grande maioria não sai ativa, porque se ela saísse ativa, ela degradaria a própria proteína do organismo. Então, quando a gente vai fazer o consumo dessas proteínas, só na presença de uma quantidade X de ácido lá do estômago é que a gente faz a ativação delas. Então, essa é a primeira questão. Segunda questão: se você tiver condições, testa usar o whey hidrolisado. Porque o que significa hidrolisado? Você tem lá a proteína gigantona do leite, hidrolisado significa que ele já foi quebrado em pedaços menores. Então a sua digestão não vai ter que gastar tanta energia para poder fazer essa quebra da proteína. Outra coisa interessante que eu diria para você observar bastante é o tipo de carboidrato que você anda consumindo. A grande maioria das pessoas não tem problema com o whey. Elas têm problema com a fermentação que está acontecendo lá no seu intestino por excesso de açúcar. Às vezes o whey que você compra também tem adição de açúcar para deixar ele mais palatável. Então eu tiraria esse açúcar. Concentração muito grande de pão, de massa, de algum tipo de carboidrato mais simples, os farináceos de uma forma geral, farinha de milho e tudo mais, que acabam fazendo essa fermentação lá no intestino e quando a proteína passa por lá, ela vai reagir e essas bactérias que fazem a degradação de proteínas, elas vão acabar formando gases, como é o caso do hidrogênio, do metano, que vai fazer esse estufamento clássico que as pessoas sentem aí. Então, opções que nós temos: melhorar a digestão, optar por um whey que já está hidrolisado, diminuir a quantidade de carboidratos. Doutor, fiz tudo isso que o senhor falou
e mesmo assim não tem jeito, eu não consigo resolver. Pois é, algumas pessoas acabam desenvolvendo reações alérgicas ou às vezes de intolerância às proteínas do leite. Veja o meu caso em específico. O sangue do tipo O, que é o meu caso em específico, a gente tem aí um quadro pós 30 anos de desenvolvimento de intolerância à lactose ou de alergia a algum tipo de proteína específica. É o meu caso. Eu não consigo consumir whey com grande frequência, porque me estufa, mesmo tomando todos os cuidados. Aí eu optaria por uma proteína de fonte vegetal e não de fonte animal, porque aí a gente consegue fazer a reposição da proteína do jeito que a gente precisa, mas sem ter esse problema aí de intolerância ou de alergia a algum dos componentes do leite da vaca. Beleza pura? Se você quiser esses 3 wheys que eu falei aqui para você, mais o link de um whey vegano que não tem nenhuma fonte animal, nem cruzamento ali com fonte animal, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo. Se você tiver interesse, clica lá e dá uma olhadinha e experimente, faça essa experiência de trocar o seu whey protein por um whey vegetal para ver se isso melhora aí com você, tá bom? Resolvidas as questões aí sobre gases, se você tiver perguntas, se você tiver dúvidas, já taca o dedo aqui embaixo nos comentários, aproveita ali do ladinho do comentário, já faz a tua inscrição, já deixa o teu like, porque assim a plataforma entende que o trabalho que a gente está fazendo aqui é relevante e que isso está de fato mudando a vida das pessoas. Dr. Júlio Luckmann na área, beijo gigante, fui, tchau!